Fala, comentarista de sofá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cuiabrasa. Meu nome é Luiz e vamos falar da saída do Petit, novo técnico que estreou com o pé direito e essa grande vitória do Cuiabá contra o Criciúma. Não saia daí e roda a vinheta. Mato Grosso, moça pintada, eu sou Cuiabrasa. Bom, seus comentaristas de sofá, e vamos começar falando da saída do técnico Petit, uma saída inesperada, tanto por parte da diretoria e também por parte dos torcedores, e eu vou ler um pouquinho do trecho da nota oficial que o Cuiabá emitiu. O pedido do ex-técnico causou surpresa na diretoria, que contava com a continuidade do trabalho do profissional. Ontem o treinador conduziu o último treino e se despediu de integrantes da comissão técnica, de atletas e de outros funcionários do Dourado. Uma saída inesperada, acho que o Cuiabá realmente não pensava em mandar ele embora, porque o técnico Petit começou com um trabalho muito promissor, fez grandes jogos o Cuiabá na mão dele, vitória contra o São Paulo jogando no Morumbi, a primeira do Cuiabá jogando, histórico, fez um bom jogo contra o Flamengo jogando no Maracanã, sim, teve a chance de vitória naquele jogo, embora o Cuiabá tenha defendido muito mais, o Cuiabá teve sim chance de ganhar aquele jogo. Fez um grande jogo contra o Criciúma, jogando fora de casa, goleada. Goleou o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro por 5-0. Fez um grande jogo contra o Lanús, com o time meio mesclado ali, jogando na Argentina. Uma excelente vitória do Cuiabá, vencendo por 1-0. Mas, infelizmente, nos últimos jogos, o time não estava rendendo. Mas, mesmo assim, acho que a diretoria pensava em manter ele, porque o problema não seria mandar ele embora nesse momento, principalmente um momento crucial do Campeonato Brasileiro, em que o Cuiabá é o penúltimo colocado, trazer um treinador novo para vir e ele conhecer todos os atletas desde o início é muito mais difícil do que mandar o técnico embora, porque, como eu falei, ele vinha sim fazendo um bom trabalho e ele estava fazendo, na minha opinião, o que podia com esse elenco que ele tem atual. Ele não participou da montagem do elenco, e, na minha opinião, talvez ele tenha se frustrado com o Cuiabá nesse momento. Essa é apenas minha opinião. Não chegou às contratações, ele não participou da montagem do elenco, então ele não tinha os jogadores, talvez, das características que ele queria para atuar no time, e o time não estava rendendo. Isso pode ter frustrado ele, e eu vou mostrar para vocês um trechinho de uma entrevista dele que eu vi lá na página do Orgulho Dourado. Vi ele dando uma entrevista e ele cabisbaixo na entrevista. Aparentemente ele já estava, como eu falei para vocês, frustrado no comando técnico do Cuiabá. Olha a cara dele, a mão no rosto aqui. Para mim aqui, nesse momento aqui, ele já está bem desmotivado. E se você está desmotivado no seu trabalho, você sendo o líder dos seus jogadores e demonstrando isso para os seus jogadores, os jogadores vendo que ele não estava mais tão motivado, talvez ele achou melhor sair do Cuiabá. E os jogadores não acreditando também, talvez ali no estilo de jogo dele, o Cuiabá não estava rendendo. E para mim ele estava frustrado, saiu do Cuiabá e talvez seja melhor também, porque se ele estava desmotivado sendo o treinador, ele estava transparecendo isso para os seus comandados. Mas é apenas minha opinião essa parte aqui. Talvez a falta de jogadores tenha frustrado ele, já que está fechando a janela e o Cuiabá trouxe apenas um reforço. E se você demonstra isso para os seus jogadores, por mais que você queira reforços em que você não está acreditando nos jogadores que você tem em mão, isso pode não ser bem visto dentro do vestiário, né? Mas é apenas minha opinião. O que vocês acham? Por que o Petit saiu do Cuiabá? E vamos falar agora do novo técnico do Cuiabá. Na minha opinião, não. Sendo bem sincero, não gostei, a princípio, por mais que o Cuiabá tenha vencido esse jogo, mas não gostei da contratação. Queria um técnico que tivesse um pouco mais de experiência, mas isso não veio ao caso agora. Ele que já foi auxiliar técnico do Antônio Oliveira, conhece bem o Cuiabá, como o Cuiabá se porta, as instalações, e isso é super importante. E ele sim é um técnico, mas está no começo da sua carreira. E o Cuiabá, no começo do ano, deu uma oportunidade ali para o Iubel. O time até conseguiu se manter no campeonato mato-grossense, que o nível é muito baixo. Então, mas quando necessitou de experiência ali em grandes jogos, o Cuiabá não conseguiu mostrar resultados com o Iubel. Perdeu principalmente no começo da temporada uma goleada por 4-0 para o Atlético Paranaense, que deu uma ligada do alerta ali. Acho que o time demorou um pouco para trazer um técnico, aí logo depois trouxe o Petit. Petit saindo, agora chega o Bernardo Franco. Vou ler um pouquinho da nota aqui emitida pelo Cuiabá.
e por onde ele já passou. Natural de Curitiba, começou a carreira como auxiliar na base do Atlético Paranaense em 2018. No time do Paranaense foi campeão estadual sub-17 em 2019. No ano seguinte foi promovido a auxiliar técnico do time principal. Em 2022 assumiu a equipe sub-20 do Atlético Mineiro e pouco depois aceitou o convite do técnico Antônio Oliveira para ser auxiliar técnico na primeira passagem do comando do português no Cuiabá. Em 2023 foi para o Curitiba, mas voltou ao Dourado meses depois novamente como auxiliar técnico do Antônio Oliveira. O último trabalho de Bernardo foi como auxiliar técnico do Corinthians. Então, esse momento é um momento muito difícil no Campeonato Brasileiro, onde teve uma saída inesperada de um técnico do meio para o fim aí do Campeonato Brasileiro. Estamos mais perto do fim, né? Embora o Cuiabá tenha 2 jogos a menos, um contra o Juventude, que vai ser disputado na próxima quinta-feira, e outro contra o Vasco. Vem um momento muito ruim, vinha sem vitória. Talvez um técnico com muito mais experiência seria o ideal, mas essa é apenas minha opinião. Mas o Cuiabá resolveu fazer uma aposta num técnico novo, que vem com um gás imenso, e talvez dê certo. Mas, como eu falei, no começo da temporada, o Cuiabá deu oportunidade ali para testar um técnico que seja novo, mas vou dar minha opinião sobre um técnico ser novo. Para quem não sabe, eu sou vascaíno desde criança. Uma outra hora eu conto a história por que eu me tornei vascaíno, mas vou falar agora do momento do Vasco. O Vasco trouxe um técnico de fora, um técnico português, sofreu uma goleada dentro de casa para o seu maior rival, e ali foi um momento bem difícil nessa temporada para o Vasco. E acabou promovendo o técnico do Sub-20, o Paiva. E nesse momento, quando promoveu o técnico do Sub-20, Paiva, ele conhece muito bem a base do Vasco e conhece muito bem os jogadores principais ali do elenco. Deu outra cara para o time. E talvez isso possa acontecer no Cuiabá. Um técnico jovem que conhece o elenco, conhece a base, conhece o time, conhece bastante sobre o time, da cultura do time. Isso aconteceu no Vasco e o time conseguiu estar entregando resultados. Não está jogando o melhor futebol do mundo, mas está entregando resultado. O time está sendo competitivo. E talvez esse seja o momento para o Bernardo trazer competitividade para o Cuiabá. Não que o Cuiabá tenha que jogar os jogos na excelência, mas precisa de pontos, precisa ganhar nesse momento. Talvez o técnico Petit queria que o time jogasse muito bem e isso talvez possa ter frustrado ele. O time não está jogando muito bem. E nesse momento do campeonato o time precisa pontuar. O técnico estreou muito bem, e vamos falar agora dessa vitória que ele começou com o pé direito em cima do Criciúma. E vamos falar agora da estreia do novo técnico Bernardo Franco. Como eu falei para vocês, não queria um técnico muito mais experiente para esse momento, mas ele chegou com o pé direito. Vamos falar da escalação do Cuiabá. Cuiabá que veio ali com o Walter, ele praticamente manteve o time ali, fez algumas alterações no ataque, já que o técnico Petit vinha com o time variando, e vamos falar dessa escalação. Veio ali com o Walter, a dupla de zaga, Marlon e Alain Interior, que a gente já conhece. Aí teve o retorno do lateral Ramon. Matheus Alexandre ainda está fora, porque teve uma torção ali no joelho. Então o Raylan foi o titular. Lucas Mineiro e Denilson. Aí ali o quarteto de ataque com Max, Derek Lacerda, Cleison e Isidro Pita. O time mostrou que ainda tem algumas coisas a melhorar. Sim, precisa melhorar. Mas foi competitivo, brigou até o final, já que o Cuiabá saiu atrás. Arthur Kaique fez o primeiro gol ali. E quando o Arthur Kaique fez o primeiro gol no primeiro tempo, falei, não sei se o Cuiabá vai... A gente tenta acreditar até o final, mas não sabia se o time naquele momento ia conseguir fazer um gol, já que não estava jogando muito bem. Mas foi competitivo, como eu falei para vocês. O time nesse momento não precisa jogar o melhor futebol do mundo. Ele precisa ser competitivo e não desistir. E ali, numa falta sofrida, o Cleison fez um golaço de falta. Ele que foi o melhor jogador do campo. A nota dele aqui no SofaScore foi de 8. Fez um golaço de falta. O goleiro tentou, quase chegou na bola, mas a batida foi muito boa e ele fez um golaço. E logo depois, Raylan chuta uma bola cruzada na área e o Lucas Fernandes, que também entrou no jogo, fez o gol da virada. Também teve a estreia do Gustavo Sauer,
uma boa estreia também, uma estreia razoável. Não mostrou muita coisa, já que ele entrou no segundo tempo ali, o Cuiabá defendeu um pouco mais, mas mesmo assim, uma bela vitória, sim, para dar um ânimo no time, não que esteja tudo bem, porque é um momento muito difícil do campeonato. Essa foi uma vitória para dar ânimo no time e falar assim, não, nós conseguimos, dá para continuar ainda nessa briga para sair da zona de rebaixamento. O Cuiabá tem 2 jogos a menos, como eu falei, quinta-feira vai jogar o jogo contra o Juventude e precisa de uma nova vitória para dar uma respirada no campeonato, já que a rodada ainda não acabou e o Cuiabá ainda se encontra em penúltimo colocado. Mas uma vitória para dar um ânimo tanto no técnico e nos jogadores, para eles acreditarem no trabalho do seu novo técnico e convicção e com confiança para o próximo jogo. E tomara que venha mais uma vitória para ajudar o time do Cuiabá a sair desse momento conturbado na temporada. E vamos assistir agora os melhores momentos desse jogo entre Cuiabá e Criciúma. Já começa o Cuiabá pressionando com uma bola ali no Marlon, ele que é um excelente cabeceador. Aqui quase não podemos esquecer essa defesaça do Walter. O Criciúma poderia ter feito 2-0 nesse momento do jogo. Um gol ali, um chute muito bom do Alano. O Walter fez uma excelente defesa, tem que dar os créditos para ele. Garantiu ali o Cuiabá não sofrer um gol já no começo do jogo, que deixa muito mais difícil, embora tenha saído atrás do placar, é muito difícil. Troca de cabeça aqui do Denilson, lateral Dudu. Aqui o Alano, jogador mais ativo deles no primeiro tempo. Aqui ficaram pedindo pênalti nesse momento, mas a mão estava muito próxima do corpo do Ramon. Muito próxima mesmo. Aqui uma cabeçada perigosa do Isidro Pita. Opa, do Isidro Pita não. O zagueiro que cabeceou ali para trás. Ele que é muito bom jogador também dentro da área. Jogo muito disputado no primeiro tempo, onde estava um dia bem calor. Então o Cuiabá precisou pressionar bastante. O time do Sul, né? Então os caras devem sentir um pouquinho de calor aqui, o nosso calor de Cuiabá. Um chute de fora da área do Max. Max que tem por característica esse chute de fora da área. Não foi bem. Chute bem para fora. Cleison, baixinho Cleison. Tava querendo o gol dele ontem. Se apresentando dentro da área, cabeceando. Ele que tem uma qualidade técnica muito boa. Jogador decisivo. Aqui um chute do Isidro Pita. E não está vivendo seus melhores momentos nesse momento do campeonato. E o Cuiabá precisa dele. Foi convocado para a seleção do Paraguai, merecido. Vem jogando muita bola, mas precisa voltar a fazer gols pelo Cuiabá. Mas ele tem uma entrega imensa dentro de campo. O Pita tem comentário desse jogador, não só nessa temporada, ele é um jogador que se entrega por inteiro no jogo. E aqui o gol do Criciúma. Bola na área, Arthur Kaique, que não é um dos jogadores mais altos, subiu ali, ganhou de cabeça do Alain Pereur. De 2 jogadores ali, na verdade, ó. O Alain Pereur, acho que o Railan. Subiu sozinho, testou 1-0 Criciúma. Momento muito difícil, já que o Cuiabá não estava criando grandes oportunidades. E começa o segundo tempo, e o Cuiabá vem para cima já no segundo tempo, querendo a virada. Precisava da virada, precisava dessa vitória. Porque um dos times que pode brigar ali com o Cuiabá nessa briga da zona de rebaixamento, um desses times é o Criciúma. Então o Cuiabá precisava dessa vitória. Vitória muito importante para dar sequência ao trabalho do novo técnico. Aqui, quase que o Alano acha uma bola para trás ali. Se ele acha essa bola atrás, poderia trazer perigo. 2-0, talvez o Cuiabá não conseguisse a virada. Cleison, ele mesmo que sofreu a falta na hora do gol de falta dele. Pegou a bola ali, botou debaixo do braço, falou, pode deixar comigo que eu resolvo. Bela batida, que golaço do Cleison. Golaço. Excelente batida. É muito difícil o gol de falta a gente ver, mas essa batida do Cleison foi excelente. Se a bola vai um pouquinho mais baixo, o goleiro tinha pego. O goleiro foi muito bem na bola, mas foi muito bem a batida do Cleison. Um dos golaços do Cuiabá nessa temporada, para mim, um dos gols mais bonitos. Vai brigar com o gol do Pita ali, de fora da área, ainda pela Sul-Americana. Mas para mim, um gol muito importante, que deu vida pro Cuiabá, para buscar essa virada. Um chute ali do Lucas Fernandes, e em algum momento da temporada
ele começou a ter uma melhora, mas não foi... logo em seguida ele se lesionou e agora retornou. E o técnico Peixe vinha tendo mais minutos, entrou no jogo e estava tentando. Ele que também tem uma qualidade técnica muito acima, um camisa 10, organizador, que acha o espaço. E aqui o gol dele foi coroado com um gol, estava merecendo. Jogador que vem há muito tempo tentando. Raylan bateu cruzado essa bola dentro da área e ele bateu meio no susto ali, mas com direção. Ah, foi sem querer? Não, não foi sem querer. Ele viu que a bola vinha na direção e ele só posicionou o pé ali para ela praticamente só encostar. Ele só fez o movimento para ela ir para o fundo das redes. E o gol ali que deu a vitória para o Cuiabá. Mas nesse momento o Cuiabá ainda sofreu alguma pressão. Walter, como sempre, muito seguro no jogo. Todo time que se preze precisa ter um bom goleiro, e o Cuiabá tem. Walter, ele é um jogador muito experiente, ídolo do time, e como a gente viu no primeiro tempo, fez uma excelente defesa, grande defesa do Walter naquele primeiro tempo, e ele é um jogador, um goleiro muito seguro, sabe a hora de segurar o jogo. O Criciúma tentou pressionar a todo custo ali no final do jogo para tentar esse empate, já que eles saíram na frente, então eles precisavam pelo menos do empate ali para ter um resultado melhor. E esse foi o jogo. O que você achou da estreia do novo treinador do Cuiabá? E vamos ver agora a tabela do Campeonato Brasileiro. Cuiabá continua na mesma posição, mas ganhou 3 pontos ali super importantes, como eu falei para vocês, e encosta aqui no Vitória e no Corinthians. Corinthians que nesse momento está empatando em 1-1 com o Flamengo. Se o Corinthians não vencer esse jogo, é um bom resultado. Se perder também é um bom resultado aí pro Cuiabá, porque a gente, como eu falei para vocês, tem um próximo jogo aqui contra o Juventude dentro de casa, e uma vitória contra o Juventude seria de extrema importância. Juventude que vem fazendo um excelente campeonato, com 28 pontos aqui, mas o Cuiabá tem plenas condições de ser competitivo nesse jogo e buscar essa vitória. Como eu falei, o Cuiabá conseguir essa vitória, empata aqui em número de pontos com o Fluminense que ainda não jogou também, joga daqui a pouco, mas chega aqui perto do Corinthians, do Fluminense, e começa a incomodar nesse Campeonato Brasileiro. Uma vitória aqui contra o Juventude, um empate não seria tão bom, uma derrota seria um desastre nesse momento, já que é um dos jogos que o Cuiabá deixou de jogar contra o Juventude quando aconteceu a tragédia lá no Rio Grande do Sul. Uma vitória seria super importante para dar mais ânimo para esses jogadores, para eles, e logo depois vai ter um período de descanso, já que vem a data FIFA, torcendo aí pro Pita marcar um gol ali, se consolidar na seleção paraguaia, porque o próximo jogo é contra o Internacional, e logo depois contra o Cruzeiro, dentro de casa, o Inter fora, contra o Vasco fora de casa. Outro jogo que também é um jogo que foi adiado. Então vamos torcer para o Cuiabá ganhar esse jogo do Juventude dentro de casa e incomodar mais nessa parte aqui, deixar embaralhada essa parte aqui e sair com esses 3 pontos, que vai ser de suma importância para o restante do campeonato. Deixa aqui nos comentários sua opinião. Bolsos comentaristas de sofá, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Deixa aqui a sua opinião sobre a saída do Petit, o novo técnico, gostou da contratação e dessa vitória de virada impressionante do Cuiabá para cima do Criciúma. Também deixa um like no nosso vídeo, ajude a gente a crescer cada vez mais, inscreva-se no canal, até a próxima, fui!